Quantos querem aprender com Jesus nessa noite? Diz amém. Capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe a projeção já está ali. Diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha isso, nos últimos tempos. Quando que é isso, irmão? Vamos esperar as criancinhas estão se movimentando. Vamos esperar elas, eu já lembro a leitura com os irmãos. Agora o movimento delas aí. Glória a Deus. Vai lá, Antônio, corre lá, lá tia da salinha. Vai, corre pra salinha, cara. Vai lá aprender. Vai lá tratar a vida espiritual também. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que vai ter homens que vai estar com a sua consciência cauterizada, que eles já vão viver na mentira. Imagine, olha isso aqui: proibindo o casamento, né, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Próximo versículo: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações, sempre com ações de graça. Olha o versículo 5, nós vamos até o 8. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Verso 6: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é: se você propor isso para a igreja, você vai se tornar um grande ministro do Evangelho. Fora isso, não tem como se tornar um grande ministro. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tendes seguido. Verso 7: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em amor e santificação. Porque o exercício, e aqui é a palavra para a gente entrar, porque o exercício corporal para pouco, mas a piedade para tudo, tendo a promessa da vida e da que há de vir. Amém? Então o que ele está dizendo que no verso 8 é exatamente isso aqui: o exercício corporal que você vive no físico, pouco vai aproveitar, irmão. Então talvez hoje se trocou alguma coisa para estar aqui nessa noite. Glória a Deus pela tua vida. Porque tudo que você exercita no físico, isso aí pouco vai ter benefício. Mas agora, o que é exercitado em piedade para tudo, e tem mais, olha a visão: tendo a promessa da vida presente. Porque quando você exercita o amor, a piedade, a santificação, a aproximação da vida espiritual, ou seja, o presente está sendo abençoado e o futuro. Mas quando se tira a visão do que é espiritual e só coloca no que é físico, é aí que você começa a barrar a tua vida. Amém? Se assenta, irmão, se assenta. Coloca ela para mim, Diego, primeira. Vai vir pancada, amém, irmão? Que bom que você veio nessa noite. Precisa sair mais crente ainda. Vamos lá? Erros. Toda a igreja, irmão, verbaliza. Erros. Diga para alguém do seu lado agora: existe erro, irmãos, que está matando a nossa vida com Deus. E será que esses erros são assim tão absurdos, pastor Claudinei? Será que esses erros assim sabe, é coisa assim? Não, mas é difícil. Ó, o pastor Claudinei mostrou lá. Faça assim pro irmão: ó o que está matando sua vida espiritual. Irmão Vando, irmão Ricardo, ó o que está matando essa vida com Deus. Coisas que dá para tirar de letra, ó. E a gente está vendo a nossa vida espiritual sendo morta a cada passo, a cada dia. E a nossa constância, a nossa devoção, a gente está conhecendo muito de Deus, né? Eu falei para os irmãos um dia que existe coisa mais importante do que falar de Deus, e é falar com Deus. Porque às vezes a gente está falando tanto de Deus, só não fala com.
Né, irmã Sônia? Às vezes, Ricardo, a gente está tanto, sabe, pedindo, né, falando de Deus. Pois é, agora estou indo numa igreja, agora minha igreja é abençoada, meu pastor é abençoado. Só que a gente fala tanto de Deus, mas não fala como. Você está entendendo? Então vamos para o primeiro erro, irmão. São 7 erros aqui que Deus colocou no meu coração, coloquei lá, eu preciso passar para os irmãos. Coloque lá o primeiro para a gente. Vamos lá. Vida. Será, irmão, que existe isso no meio da igreja? Será que existe isso no meio dos obreiros? Será que existe isso no meio do corpo, da membresia? Pessoas que estão vivendo de aparência de cristão. Aquilo que eu já falei, volto a falar, estão falando de Deus, mas não falam com Deus. Então esse erro, irmão, está fazendo muita gente destruir o resto que tem de uma vida espiritual. Porque não consegue, sabe, abrir seu coração, não chama a gente para uma reunião, para uma conversa, sabe, prefere simplesmente abrir mão de tudo de uma vez, do que ter coragem de dizer: ô pastor, vem aqui na minha casa, vamos conversar, vem cá fazer uma oração por mim. Não, eu estou passando um dia, sabe, hoje o meu dia está insuportável, eu preciso só de uma oração. Mas a gente quer viver tanto de aparência que a gente quer mostrar que tudo está. Diga para alguém, irmão, nem tudo está bem. E quando não está bem, precisa alinhar. Amém? Você canta, você prega, você serve, mas por dentro está seco. A vida espiritual é fachada. É ou não é? Lá que diz ali, ó, a vida espiritual não é fachada, ela é isso. Diga para alguém: vida espiritual não é uma fachada que você cria, é uma raiz que a tua família precisa ver, irmão. E essa raiz é quando as coisas estão boas, alguém dentro da tua casa precisa ver que você está firme. Isso é raiz. Se você quiser viver um evangelho de fachada, você vai viver um crente morto, você vai viver uma pessoa falida espiritual. Quantos estão entendendo o primeiro comando aqui? Então não adianta, irmão. Crente só na igreja é uma coisa, irmão. Agora no nosso trabalho é que a gente reflete o Deus que a gente serve. Sabe? Eu cansei, irmão, sabe, de viver, Luiz, aquele cara que tinha que suar paletó, gravata. Eu prefiro 1000 vezes, irmão, colocar uma roupa esportiva, vir e mostrar quem eu sou de verdade, e falar que mesmo com essa roupa eu sou um pastor de Deus, que eu prego pro teu coração, que eu não dependo de gravata, de paletó, mas que a minha casa precisa ver o brilho de caráter cristão que eu vivo dentro da minha casa. Sabe? Aquele cara que é humano, sabe? Porque às vezes a gente coloca muito super pastor, e esse super pastor é um cara humano, que erra, que chora, que quer parar, né, pastor? Que quer desistir, que às vezes olha para a situação, para as contas da igreja e diz: não dá. Mas aí vai para a oração e o Espírito Santo diz: eu te chamei. E é isso que eu quero que você mostre, não é aparência. Eu quero que você mostre que você tem dor. Eu quero que você mostre que você está chorando, que você... Diga para alguém do seu lado: chega de viver essa vida de aparência, irmão. É melhor abrir o coração de verdade e dizer: está tudo errado na minha vida, irmão. Não, pastor, está tudo uma bagunça, sabe? Tá isso aí, pastor, sabe? Eu até estou ajudando, mas assim, vou falar a verdade, pastor. Eu só estou de apá, estou cantando, estou pregando, vou para a mesa, vou para o culto, mas a minha vida com Deus está zero. Deixa eu falar um negócio. Deus odeia quando tem um 10 de aparência, mas Deus ama quando tem um 0 de joelho. Sabe aquele cara 10 para tudo? Não é de aparência, mas tem aquele cara que diz assim: estou zerado de tudo, mas ele dobra o joelho. E todo 0 de joelho com 1 na frente se torna 10. Diga para alguém do céu: todo 0 de joelho com Jesus na frente. Então o 0, Marcelo, ele só não tem valor quando ele é 0, mas colocou 1 na frente, mais um, tá entendendo? Aí Jesus está dizendo, cara, quando você entender que a tua vida de fachada precisa zerar de você, gerar de tudo, irmão, é melhor, irmão. Eu falo que às vezes é melhor, irmão. Eu digo para os irmãos sem medo de falhar, e falo diante dos obreiros dessa igreja: é melhor você entregar a sua credencial espiritual, sabe? É melhor você se tornar um membro, que você venha para o culto, do que você se comportar com alguém só de aparência, sabe? Porque isso, cara, não vai gerar só problema para a igreja. Isso aí vai gerar problema para a igreja que se cuida lá dentro da tua casa, sabe? Que você começa a trocar algumas coisas que nunca pode trocar, você troca, você substitui, você
Sabe, irmão Marcelo, que é o pelicano? Aquela ave que carrega uma bolsa de água, uma Vanaína, e ali tem peixe. Essa ave, ela mora na água ou mora no deserto? Na água, Ricardo. Já assistiu Nemo, Ricardo? Já viu aquele Ingrid? Aquela ave que tem um bico assim, tem, sabe? Então, aquela ave é um pelicano. Aí Davi está doente, está enfermo e está dizendo: estou me sentindo essa ave no deserto. Aí você vai estudar a história do pelicano e você vai ver que só uma vez o pelicano vai para o deserto. Quem quer saber diz amém? Qual é, pastor? É que quando ele precisa gerar, quando ele precisa do sol escaldante do deserto para chocar os ovos, porque na água é vida, na água é conforto, na água tem a comida, só que para gerar. Se fosse pela razão do pelicano dizer assim, viu, vou tentar criar aqui mesmo, mas os ovos apodrecem na água. Mas no sol do deserto, no escaldante, no ardor do deserto, é que ele gera. E tem gente que não está entendendo. Deus está levando você por um período de tempo no deserto. Não é para te matar, é para fazer você gerar. Grandes empresas vai sair de você no deserto, não é no conforto. Prédio se constrói, não é no conforto. Empresas nascem, não é no conforto. Me mostra uma empresa que deu certo no conforto, irmão. É guerra, é luta, é funcionário se levantando, é gente, é mentira, é engano. É ou não é? É gente que tenta fazer de tudo, irmão. Entendeu? Porque um negócio que vai dar certo não pode viver de fachada, irmão. É por isso que placa de igreja não pode ser fachada de igreja, de relacionamento com Deus. A placa, se fosse importante, estava para o lado de dentro, não para o lado de... Mas ela é menos importante aqui, irmão. Ela só é uma identidade porque nós precisamos, né, de um nome poesia, que é a fachada da igreja. Precisa um CNPJ, precisa estar diante da lei. Porque a igreja, ela tem uma placa só, quem sabe? Como é o nome? Jesus. Então a gente se agrega, Diácono Marcelo, para a gente não se tornar pessoas de aparência. A gente não pode estar de corpo presente aqui, irmão, mas cometendo esse erro todos os dias. Uma hora ser verdadeiro, outra está de aparência, irmão. A gente precisa ser verdadeiro. Tem dia que você vai estar ruim, irmão. Você tem que dizer, eu estou ruim. Deus, ele não tolera pessoas que querem viver de aparência, irmão. O Espírito Santo, ele não tolera pessoas que estão dando tudo errado e você não se abre. Está entendendo? Principalmente homem tem problema, irmãos. É por isso que a gente viveu o Setembro Amarelo agora. A gente fala o quê? 76% de homem tira a sua vida, suicida. Por isso que existe o Setembro Amarelo, uma lei que nasceu nos Estados Unidos. E por que mulher 20 pouco, 23, 20, 24, 26, 24%? Por que, Marcelo? Porque mulher não tem problema de se abrir. Mulher conversa, fala com a amiga, fala com a fulana, vai no trabalho, é ou não é? E homem se fecha. Você está entendendo isso aqui? E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, irmão, não cometa mais esse erro, para de viver de aparência. Diga para alguém, chega de aparência. Amém? Vamos para o segundo. Vamos correr. Olha o segundo. Falta. Esse é um dos erros, irmão. Isso não tem a ver com aparência, isso tem a ver com você. Se você não procura ter uma intimidade com Deus, você vai cometer erros que vão levar a sua vida espiritual para a morte. Isso não tem a ver com o que está de aparência. Está de aparência é tá tudo errado, você quer dizer que está. Agora a falta de intimidade é conhece a doutrina, mas não o. É que você é conhecedor de tudo, irmão, mas não tem relacionamento, não tem intimidade. Então o Senhor está dizendo aqui, você estuda a Bíblia, mas não ouve. Então tem cara que ele estuda a Bíblia com a maravilha, mas ele não tem os ouvidos aguçados para ouvir o Espírito Santo, irmão. E a gente quer ler o que a gente quer ler, aprender o que, mas não quer que o Espírito Santo fale. Está entendendo? Sem oração você perde o fôlego da alma. Então a gente não ora, a gente não ouve o Espírito Santo. Está entendendo? E essas coisas, irmão, está fazendo com que a nossa vida espiritual venha se definhando. Ou seja, só lê a Bíblia quando vai pregar. É errado, irmão. Só lê a Bíblia se for te dar uma oportunidade. Só lê a Bíblia se for fazer as ofertas. Só lê a Bíblia se for... Não, irmão. Essa semana passou, quantas vezes você leu a Bíblia? Vídeo você vê toda hora, irmão. Então você conhece muita doutrina.
Porque no teu smartphone, Ricardo, passa vídeo um mais bonito que o outro, não é? Só que você não tem desejo de pegar a Bíblia para ler, irmão. Você está morrendo espiritual e nem percebe. Você não tem vontade de pegar ela. E Deus nunca vai te levantar com autoridade se você não tiver amor de leitura, irmão. Sabe? Você lê livro, você lê gibi, só que a Bíblia não é ler, irmão. Ler, você lê até para-choque, caminhão. A Bíblia diz assim: medita, pastora. Aonde? Na lei, dia, noite. É dia, medita. É noite, medita. Então o que está acontecendo é pessoas muito conhecedoras da doutrina, mas não do dono da. Então não adianta, irmão, você vai indagar uma pessoa no teu trabalho, falar da doutrina, a pessoa vai falar da igreja dela, vai falar, só que assim, você só vai falar, vai ser fábulas, palavras, mas não tem conhecimento e propriedade do dono da doutrina. E o Senhor está chamando pessoas aqui, irmãos, vivas, que ame, que leia, sabe, que fale do amor de Jesus, mas com propriedade. Diga para alguém desse lado: volta a ter intimidade com o Senhor, irmão. Irmão, o Senhor está fazendo um convite para nós, pastor, da gente voltar, irmão, sabe, a ter amor pelas coisas do Senhor, da gente voltar a ter intimidade com Deus. E o que está faltando hoje, irmão, é crentes íntimos. Posso falar um negócio para você? Posso, amém? Posso? Sim ou não? Crente íntimo não dá problema, irmão. É, irmão. Pessoa íntima com Deus não gera problema. Pessoa íntima com Deus, Diego, sabe? Não causa dano. Por quê? Porque ele tem intimidade com o dono de todas. Ele tem propriedade, irmão. Tem propriedade de orar, Deus responde. Tem propriedade. Então assim, irmão, essa falta de intimidade com Deus está matando pessoas por dentro. Você é íntimo com o teu patrão, menos com Deus, cara. Você é íntimo com o teu amigo, menos com Deus. Você fala tanto, cara. O Brian fala tanto. Vou usar como exemplo, tá? Brian, não que seja. Mas o Brian conversa o dia todo com o Zé, cara. Menos com... A Giza já tá até com ciúme. Opa! Tá gravando, mídia? Então olha pra cá, querido. O que Deus está dizendo para nós é exatamente isso, pastora Maria. Eu preciso que você volte a ser íntimo. Tem coisas que Deus quer falar com você, mas você não tem prazer de falar com Deus. Você acha que Deus vai entregar mistério. A pastora Hilda, do culto passado, leu aqui Jeremias, o que? 33, verso 3. O que Jeremias diz ali, irmão? Aonde um povo não queria intimidade mais com Deus, Jeremias se levanta como profeta. No verso 21 ele diz assim: eu não vou mais pregar porque o povo é rebelde, não quer te ouvir. Aí ele diz assim: só que eu não posso, porque quando eu digo que eu não vou, as tuas palavras me ardem nos meus, é cerrado nos meus ossos como fogo. Ou seja, osso na Bíblia é estrutura, irmão. Uma vez que o derramar da presença de Deus tocou nos teus ossos, é um convite, irmão, para intimidade. É um convite para você sair dessa vida medíocre e dizer: Senhor, está ardendo nos meus ossos, faz tempo que eu não leio. Está ardendo nos meus ossos, faz tempo que eu não falo contigo. Se não está ardendo, tem coisa errada, irmão. Se não arde mais no teu coração, sentar, queimar, se tudo te atrapalha na igreja, alguma coisa está errada, irmão. Sabe? Se algo desagrada no culto, o culto não é para agradar crente, irmão. O culto é para agradar o Senhor. A gente não junta pessoas para se agradar, a gente junta pessoas para amá-lo, para reverenciá-lo. Você pode levantar uma das tuas mãos, celebrar o Senhor nessa noite e dizer: nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Então o que falta para uma igreja, para um povo hoje, é, irmão, Deus, Ele quer derramar enxurrada de bênçãos sobre a igreja. Sabe, toda reunião de fogo, toda quarta-feira, a gente tem que sair daqui voando nas bênçãos. Só que Deus está olhando e está dizendo: como é que eu vou abençoar um cara que não fala comigo? Como que eu vou, sabe, abençoar uma família que essa família está na igreja, mas não tem relacionamento comigo? E Deus está dizendo para nós que essa noite tem vez, irmão, que eu vou na igreja, na casa dos irmãos, na casa dos irmãos, os irmãos fazem aquele banquete para mim, para pastor, e a gente, glória a Deus por isso, baixamos nossa cabeça na humildade, aleluia, bendito seja o teu nome, uma ação de graça nesse lugar, a paz esteja aqui. A Bíblia diz, né, que quando você é recebido, você, glória a Deus, quando não é, você bate os pés. Mas aí você é bem recebido, você, sabe, glória a Deus por isso.
isso. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é: se nós estamos com o nosso coração pautado nas coisas físicas, que Paulo está tratando a Timóteo, você vai lá na igreja, esse povo vai aprender a tratar o físico, mas o espiritual desse povo está em sequidão, Timóteo. Seja você um jovem cheio de autoridade, chegue lá e diga que esse povo precisa voltar em intimidade comigo, Timóteo. Então, irmão, aquilo que você faz pra gente, às vezes é maravilhoso, uma recepção, mas isso precisa ter na tua casa no sentido espiritual. Espírito Santo, sente conosco nessa mesa, tome café comigo, irmão. Está na hora de começar a fazer uma loucura, irmão. Vai na padaria, aí você vai lá, para você ver como a tua fé está tão medíocre. É coisa de louco, irmão. Mas tem crente que vai lá e compra 2 pão, porque ele come 2, né? Tem crente que come 10, né? Quem come 10 pão diz amém. Mas tem gente que come 2 pães, aí ele vai na mercearia, na padaria e compra o quê? Come quantos pães, Ricardo? 2. Come quantos pães, Ingrid? 1 só. Aí a Ingrid vai lá e diz assim: o Ricardo não está em casa, só estou eu com a neném, não quer, a neném vai tomar mamar, então eu vou fazer o seguinte, vou comprar um pão, senão vai sobrar e tal. Beleza. Aí o Espírito Santo vai começar a te conduzir para uma intimidade tão tremenda, que na padaria você vai sentir no teu coração dizendo assim: hoje eu vou levar 4 pães. Um para mim, um para o pai, um para o filho. E você vai pôr 4 cadeiras na tua mesa e você vai dizer: Espírito Santo, Pai, Filho, senta e toma café comigo nessa manhã. Às vezes você quer alguém na tua mesa tomar, você só não quer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes você quer o pastor tomando café com você, você quer o amigo, você quer o líder de jovem, você só não chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo para almoçar com você. E o Senhor está dizendo assim: é tempo de intimidade, pastor Ana. Eu vou falar isso aqui, mas ô irmão, quem tem isso aqui, levante a mão. Quem trouxe nessa noite, levante a mão. Já viu pregando num culto sem isso aqui? Quem já viu? Porque isso aqui, irmão, é uma identidade do cristão. Eu falo que na escola, quando a gente ia dar presente pro pai, a gente só dava, e era enroladinho, se lembra? Não sei se os pais ganhavam lenço antigamente. É ou não é? Marcelo? A gente dava lenço pro pai. Lenço. As lojas de lenço fechou, irmão. As fábricas fechou. Por quê? Porque quem comprava era crente. Porque isso aqui sempre foi uma identidade. Se a irmã olhasse na bolsa isso aqui, irmão, eu não vou falar, irmão, que a igreja de hoje, não, mas a igreja do passado tinha o que nós não temos hoje. Hoje nós temos o que ela não tinha, conhecimento. Mas nós não temos o que ela tinha, comprometimento. Chuva, tô lá. Sol, tô lá. Mercado, outro dia. Hoje é culto. Amém? Comprometimento. Não, shopping. O shopping está aqui do lado, irmão. Vai ser uma luta. Vai ou não vai? Vai ser uma luta. Tem gente que está pensando: o Corinthians vai jogar daqui a pouco, o pastor termina o culto mais cedo. Vou nada, irmão. Hoje nós vamos rodar o relógio. Corintiano. Amém? E aí, a gente pegava o Marcelo e trazia um lenço. Se a irmã olhasse no caminho, irmão, no caminho, o Diácono Marcelo, eu olhasse na bolsa e falava: meu Deus, eu já andei 1,5 km para a igreja. Vai indo, irmã, eu já volto. O que aconteceu? Esqueci meu lenço, mulher. E voltava para casa para buscar o... Hoje você não volta a buscar lenço, mas você esqueceu o celular. E vai usar celular no culto para quê? Conversei com a pastora ontem, falei: amor, eu tô com umas loucuras aqui, mas será que a gente consegue viver sem celular? Falei, amor. Ela acha que não, amor, Deus o livre e tal. Já começou a levantar a mão dizendo: nossa, o Marcelo tá com essas loucuras aí. E eu tô com uma vontade no meu coração de arrancar Instagram, de arrancar Face, sabe? E eu tô falando com Deus, falei: Senhor, eu preciso ser íntimo do Senhor. Tem gente, irmão, ali morrendo naquele país, irmão. Tem outras pessoas. Agora o nosso presidente foi lá, abraçou o camarada que está fechando, matando o pastor. Só na China, onde mais 2 pastores de grande igreja estão presos. E a gente está no país laico, no país livre, pregando. Você pode colocar a Bíblia debaixo do teu braço, onde você quiser. Só que, irmão, pasme vocês, o Samuel estuda, eu não lembro onde que o Samuel estuda. Eu fui pregar no congresso, no trabalho de jovem. Agora os jovens estavam lá, amém? Cadê os jovens que estavam comigo? Sexta-feira passada, o que o Samuel contou lá, Brian? Que ele no colégio está se sentindo orgulhoso. Sabe do quê? Nunca assinou uma ata
Nunca ele foi rebelde por nada. Pensa no menino crente, Samuel. E ele falou assim que ele está orgulhoso. Por quê? Porque ele estava pregando, levando a Bíblia para o colégio, fazendo culto na hora do recreio, as pessoas estavam aceitando a Jesus, Deus está fazendo algo lindo. Porque, irmão, a gente quer entrar nos colégios com caixa de som. Você não vai entrar com caixa de som. Sabe como que a igreja vai entrar? Pessoas se formando na física, da aula de física, e Jesus vai glorificar o nome dele na sua vida lá. Sabe qual é o avivamento que vai entrar no colégio? O teu filho se formando em história, sendo professor. A tua filha se formando em artes, dando aula de artes. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai batizar pessoas através dessa profissão. Não espere, irmão, avivamento com caixa. A gente aprendeu isso aqui, irmão. Isso que está grudado na nossa mão. A gente aprendeu que para fazer culto, para ir na prisão, para ir, a gente tem que levar caixa. Não, irmão. Você é o caminhão de movimentação. Você é o veículo da bênção. Está entendendo? E aí o Samuel falou assim, pastor Ana, que ele está orgulhoso, porque pela primeira vez ele vai assinar uma ata. Ele falou assim, não é por bagunça nem por rebeldia. É porque ele está proibido de levar a Bíblia para o colégio. Ô irmão, eu chorei, irmão. Ah, Samuel, você é louco, você é maluco. Ele falou assim, e eu vou, semana que vem, se eu levar a Bíblia, eu vou assinar a ata. E eu vou levar a Bíblia, porque eu estou orgulhoso da primeira vez assinar uma advertência, porque eu levei a palavra do meu Deus para dentro do colégio. Sabe o que é isso? Jovens íntimos, jovens que não se dobram, jovens que não gastam, pessoas que não gastam. Irmão, me desculpe, irmão, a gente não fica fuçando a vida de ninguém não, mas a gente é pastor, amém? E às vezes a gente tem que dar uma zoiada para ver como é que estão os irmãos. E às vezes a gente acorda e fala, amor, eu sei que vai ter culto quarta-feira hoje, mas deixa eu ver como é que estão os irmãos. E a gente vai para os Instagram, a gente vai para as redes sociais, para dar uma acompanhada. Isso aí é pastorear, amém, irmão? Amém? Pastorear é longe, apacentar é traz para perto. Mas tem hora que a gente tem que deixar de apacentar e começar a cuidar dos irmãos um pouquinho. E aí a gente ora, levanta de madrugada, e quando a gente levanta para orar, eu acho que todo mundo está orando junto com a gente. Eu creio nisso, amém, pastor Carnê? 3 horas, 4 horas da manhã, todo mundo está orando, eu estou levantando para trabalhar, não é possível, irmão. Mas a gente ora, irmão. Última visualização. 3, 4, 5 horas. E Deus está tratando meu coração, dizendo, coloca intimidade na igreja, irmãos. Faz esse povo orar, faz esse povo ler, sabe? Porque assim você será um ministro fiel da minha palavra. O que o Paulo está ensinando a Timóteo. Ainda que jovens vão te respeitar. Então às vezes você olha, irmão, sabe? Alguns irmãos faltou a Santa Ceia, glória a Deus, não tem problema, irmão. É uma coisa sua. Mas se a gente olhar lá depois o horário, irmão, 4 horas da manhã online, não vai vir mesmo, irmão. Por quê? Porque a tua prioridade não é a ceia. A tua prioridade não é o culto, a tua prioridade não é a obra, a tua prioridade, você tem as suas prioridades. E Deus está dizendo, as tuas prioridades impedem a sua intimidade com. Muda lá para o terceiro dia, senão eu vou ficar pregando aqui. Amém? Vamos lá, terceiro. Aí, diga aleluia. Outro erro que está matando jovens, principalmente, pai. Estão pecando, mas não tem caráter e conduta cristã. Dizer, Brian, ora por mim, eu pequei. Pastor, pequei. Pastor, estou falhando. Pastor, eu errei. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar com um obreiro que chega para mim e fala, pastor, ore por mim pela minha deficiência, pequei essa semana feia, do que o cara escondeu o pecado e sumou ele por dentro e ele, sabe, matando a sua vida espiritual. E aí a gente vai tentar ajudar o cabra, mas a gente sabe que ele está numa briga com Deus. Não adianta eu colocar o dedo, irmão. Sabe? Quando o cara ele começa a fazer isso na vida dele, ele começa a pegar uma briga com Deus. Se eu colocar a mão na frente para ajudar, Deus me quebra, irmão. Porque pecado oculto não é com Deus que trata, é com o Espírito. Você precisa com fé. Então pecados não com fé. Sabe? Porque pecado confessado, pecado redimido, perdoado. Esconder o pecado é como colocar veneno debaixo do... É a mesma coisa, irmão. Você pegar o veneno. E a questão maior, irmão, se não fosse bom o pecado, ninguém... E aí você fala, pastor, mas a carne é fraca. Desde quando o pecado é vitamina para a carne? Diga para alguém, pecado nunca foi e nunca será vitamina para a sua carne. Vitamina para a sua carne é a palavra. Para o teu espírito é a palavra. Para a tua carne é o jejum. Amém? Mais cedo ou mais tarde eles contaminam. Provérbios 28, 13. O que diz lá?
O que encobre as suas transgressões. Pastor, está tudo travado na minha vida. Por que será? Pastor, minha vida, sabe, travou de um jeito. Por que será que está travando? Por que será? Aonde que está a culpa de Deus aqui? Onde que está a culpa da igreja? Onde que está a culpa dos... Não dá, irmão. Da palavra é que o pastor não está sabendo pregar. É que o pastor sabe. Não, irmão. A questão maior é que o proverbista vai dizer: o que encobre as suas transgressões, jamais... Deus está dizendo, é precisa confessar, porque senão se torna um acúmulo de problemas não confessados, irmão. E é por isso que Jesus olha para uma geração 11:28 e diz: venha a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque eu vos... Tomai de mim o meu fardo. Ele é suave, ele é leve. O meu jugo é leve, é suave. O Senhor está dizendo assim, cara, se você colocar a tua vida nesse afoito no físico, você vai perder tudo. Por quê? Aí você olha para a porta estreita da Bíblia, você diz assim: só vai entrar aquele que for da porta estreita. E a gente metralhava, né? A igreja que abriu a porta, a igreja que colocou luz, a igreja que não sei o quê, a igreja que agora tem bateria, a igreja que tem televisão. Não, irmão, Jesus está olhando para a porta das ovelhas e está dizendo assim: tá vendo ali? É estreita, não é? Quem que passa ali? Só a ovelha. Fardo. Jesus está dizendo: se tua bagagem fica, é tu que vai passar. Ele está dizendo: eu vou tirar todo. E tem gente, irmão, com o pecado muito escondido, irmão. E a tua vida está impregnando. Teus negócios estão impregnando. Tua saúde está indo de mal a pior, irmão. E você não sabe, isso está te matando, irmão. Isso está te detonando. Falei aqui no curso de teologia que a melhor mensagem que eu pregar nesse altar é aquela que você vai baixar a tua cabeça para ouvir, irmão. Já deu tempo de nós pular, já deu tempo de nós... Não, irmão, avivamento não é tampa que voa, avivamento é fundo que cai. Você se esvazia de você e diz: Senhor, me enche de novo, muda meu caráter, muda minha conduta, faz alguma coisa nova em mim. Quem está vivo comigo nessa palavra, irmão? Então o que o Senhor está trazendo para nós é exatamente isso. Para de esconder os seus pecados. É melhor você com fé. Se você acha que eu, pastor, não tenho pecado escondido, que eu não confesso, irmão, eu seria o maior hipócrita. Porque tem hora que eu tenho que chamar os meus pastores e dizer assim: pastor, falei coisa lá em casa que eu não devia, xinguei a esposa, falei, pastor, falei, sai da minha frente, sua... E fiquei bravo na hora. Depois me confessei com ela, mas vou confessar diante do Senhor também. Oh, amém, pastor, fica na paz. Alcançou misericórdia. E eu estou vivo aqui, irmão. Por quê? Porque eu tenho propriedade de confessar os meus pecados, ainda que seja. Mas aquilo que o pastor Claudinei trouxe aqui, irmão, a nossa reputação, ela prediz na frente da nossa vida espiritual. Pastor André, a gente não confessa porque o que vão pensar de, o que vão dizer de, não é sobre o que eu pensar, irmão, é sobre aquilo que você acredita que Deus fará através daquilo que você confessa. Eu vou confessar porque Deus vai fazer eu prosperar. Quem quer prosperar, levante a mão. Quem quer prosperar, levante a mão. Então confessa, irmão. Errou, confessa diante do Senhor. Precisa conversar com o pastor, precisa conversar com a gente, conversa. Só não sai falando à toa para qualquer pessoa, não, irmão. Confessa, abre o teu coração. Ah, pastor, eu errei mesmo, estou pecando. Pastor, eu estou fazendo assim, estou vendo que está tudo travado mesmo. Eu estou aqui de corpo e alma, né? Mas acho que meu espírito está... Deus está dizendo assim: para de esconder pecado. É como colocar veneno debaixo do tapete. Toda a tua família um dia vai pegar, levantar o tapete e vai ser envenenado por aquilo que vocês comem. Você está entendendo isso aqui? Teus filhos vai pegar o tapete uma hora e vai ver, e vai ser contaminado por aquilo. Tem uma cena que a gente passa lá no projeto, que o menino diz assim pro pai: ô pai, sabe por que eu vivo essa vida hoje de prostituição? Porque um dia eu peguei o seu celular, e no seu celular, o senhor era a minha referência, pai, e no seu celular tinha o quê? O que eu estou vivendo hoje. E o pai olha para ele e diz assim: filho, então a gente vai se perdoar. Agora você me perdoa, eu quero voltar a ser a sua referência. Não precisa confessar, não precisa deixar. Amém? Quarto. Mas tem mais 3 só.
tem uma rotina, Zé, sem a presença. Se na tua rotina você está no trabalho, hoje tem culto, a igreja, ao pastor, vai fazer, vai dizer o quê? Você está no ativismo religioso, irmão. Me desculpa, mas você está desviado. Porque toda pessoa que no seu ciclo trabalha mais a igreja do que o seu próprio trabalho, cara, você errou. Você é um fiel, infiel. A Bíblia diz que aquele que cuida mais, mas erra com a sua casa, já negou? Pastor Ana, a pessoa está ali tão focada no ativismo religioso que ela está numa rotina de crente, sabe? Ela vive como crente naquela rotina pesada de Marcelo, mas ela está desviada e nem sabe. Por quê? Porque se chega atrasado no trabalho, já não tem compromisso nem com a vida ordinária. Pecou, irmão, errou. Você está entendendo? Tua cabeça está mais na igreja do que focar no teu ambiente de trabalho. Está errado. Você foi contratado para trabalhar, então você vai trabalhar. Teu salário está caindo? Está caindo? Então você vai trabalhar, você vai honrar a empresa, vai honrar teu patrão. Amém? Amém, irmão? Não, porque então se não gosta da empresa, você pede para sair. Mas não envergonha o teu Deus lá. Não envergonha o teu Senhor lá. Porque eles vão olhar e vai dizer: só essa semana 72 atestados. E é? Não tenha medo não, irmão. E é o que, irmão? Lá da igreja do Misericórdia. Aí lascou, né, Marcelo? Aí é crente. Lá na igreja do pastor Maxwell. Ou você acha que não chega as mensagens pra gente às vezes? Fulano fez um serviço aqui na minha casa. Ah, fulano fez isso. Ah, o irmão veio aqui. Ah, o irmão prestou dinheiro de mim. Ah, o irmão comprou de mim e não pagou. Você acha que essas coisas não chegam pra gente, irmão? Chega ou não chega? Fulano comprou, não pagou. Fulano fez um serviço na minha casa. Ah, fulano veio aqui instalar um negócio. Ah, fulano veio aqui e fez mal feito. Ah, fulano soubesse tinha pegado outro. Ah, por não sei o quê. Ah, por não sei se quanta. E chega, irmão. E chega. Por quê, irmão? Ah, não, mas é pra crente mesmo. Vou lá pro Zé lá. O Zé é irmão. Glória a Deus, Zé. Né, cara? É pro Zé mesmo, né? Vamos lá e colocamos um porcelanato lá mesmo, trupicando, né? Arrancando a unha dele. Não nada, Marcelo? É pro Zé mesmo. É irmão. Que irmão, rapaz? Você é um profissional. Tua rotina, ela não pode estar sem presença. Não é porque você está colocando o porcelanato que você tem que estar cheio da presença de Deus. Não é porque o pastor Claudinei está com marteleta lá, irmão, sem dinheiro para pegar da obra e ter que terminar. Que ele... Está entendendo isso aqui? Deus está chamando, irmão, pessoas para viver uma rotina com a presença dEle. Que na tua rotina, eu estou faxinando aqui, mas aí se ergue o tapetinho. Não, irmão, arranca, vai lá. Não, mas eu tenho que descer a escada lá embaixo. Pois desça 10 vezes, irmão. Mas desça com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Eu amo fazer o que eu faço, Senhor. O Senhor me colocou aqui, não sei até quando eu vou ficar, mas estou aqui porque o Senhor me colocou. Que a tua rotina com Deus, irmão. Vai assinar um contrato? Coloca Deus na frente. Vai assinar um termo? Coloca Deus. Espírito Santo, o Senhor está assinando comigo? Glória a Deus, então vai dar certo. Aleluia. Ou é eu? É meu? Não, o Senhor, então. Glória a Deus. Aprenda, irmão. Coloque isso, a presença na tua rotina. Você vai para o trabalho, você acorda, não levanta, né? Eu ia falar, não levanta. Você acorda, levanta. Nem bom dia para Deus, para o Espírito Santo, irmão. Nem para tua mulher dá, vai dar para o Espírito Santo. É, pastor? Acorda bravo. O pastor dizendo, pega o pastor. Minha esposa é uma benção, irmão. Todo dia cafezinho na cama. Você está entendendo? O Senhor está dizendo assim, Marcelo, cara, você está matando a tua vida espiritual, porque na tua rotina, você vive uma rotina do dia a dia. Você é um bom pedreiro, você é isso, mas cara, você não movimenta a minha presença na tua rotina. Você chega naquela casa e você nem quer falar que você é crente, cara. Você é pastor, tudo aí, irmão. Você é pastor, sou pastor. Faz o quê? Não cuida de igreja. Ah, não vou poder vir amanhã, mas por quê? Não, tem uns negócios para fazer. E fala, irmão, que você vai vir para a igreja, irmão. E
Fala, irmão, seja sincero, seja verdade. Não, eu não vou vir amanhã porque isso, amanhã eu tenho um trabalho, um congresso da minha igreja e eu não vou poder vir. Pronto, mostra que você tem compromisso com Deus. Não precisa mentir, não precisa embarganhar. Coloca Deus na sua rotina. Diga para alguém: rotina sem Deus, fracasso. Então você vai até a igreja, mas não leva o Corá. Frequenta cultos, mas não cultiva. Se na tua rotina do dia a dia você vive isso na igreja, você só virou um costumeiro. Você não tem Deus na tua rotina, então o culto para você é só mais. Por quê? Porque você vai à igreja, mas você não leva o teu Corá. Você vê o teu irmão se derramando, irmão, do teu lado, e você não consegue. Você não consegue adorar a Deus, você não consegue fechar os seus olhos, você não consegue espiritualizar. A bateria está muito alta, o violão está muito alto, o pastor cantou, o pastor está gritando, o pastor... Irmão, espiritualize, irmão. Eu não quero te agradar na hora do louvor, eu não quero te agradar com a palavra. Eu quero que você sente nessa cadeira e agrade o seu Deus. Quantos querem agradar o Senhor? Presença de corpo não garante conexão com Apocalipse 3:1. O que diz lá? É forte isso aqui, irmão. Você fala pro cara assim, pastor Claudei: cara, você está vivo, mas diante de Deus. E aí Deus vai começar a cobrar, irmão, a gente como liderança, dizer: cara, trata esse cara, trata esse homem, e vai matar a família dele, vai matar a casa dele, sabe? E a gente às vezes com o coração pastoral de amigo, irmão. Por isso que eu não gosto de ser amigo, irmão, sabe? Muito próximo. Os irmãos sabem, me conhecem. Eu não fico na casa dos irmãos de jeito nenhum, irmão. Eu sei que às vezes os irmãos sentem falta. Ô pastor, eu falo: pastor Claudinei, pastor Claudinei, gruda no... é ou não é? Gruda nos irmãos aí, conversa com os irmãos, manda mensagem. Se não vê eu brincando com vocês no WhatsApp, brincadeira, brinco no grupo dos varão. Mas eu não fico, porque se entra num ciclo de amizade, vai chegar uma hora que Deus vai mandar tratar teu coração. Sabe o que você vai fazer? Pegar toda a sua família e sair da igreja. Pastor do diabo, pastor não sei o que. Não, irmão, era pastor de Deus. O problema é que o diabo está no teu coração. Você está entendendo isso aqui? Então às vezes, irmão, a gente sorri com os dentes assim, mas por dentro Deus está tratando nosso coração, dizendo: você precisa conversar com esse cara, você precisa conversar com essa mulher. Todas as pessoas que a gente já sentou para conversar, nem estão aqui mais. Amém, irmão? Tem mais alguém que precisa conversar com nós? Está entendendo? Teve uma levada aqui, irmão, uma levada que acho que uns 10, 12, só ficou a pastora Ana. É, você? Foi a única que teve coragem de chamar a gente para conversar. Falar: pastor, eu entrei, só saio de lá se Deus me der uma direção. Deus me colocou. Deus não é Deus de bagunça. Deus me colocou, agora não. Deus é Deus de direcionamento, pastor. O dia que Deus falar: o pastor ferrou meus ricos, glória a Deus, maravilha. Agora porque fulano saiu, eu vou sair também. Ah, porque meu pai não está mais lá. Ah, porque minha mãe. Ah, porque meu irmão. Fé é indivíduo. Está entendendo? E a gente criou muito esse ciclo que tem que ter família, que tem que ter amigo, que tem que ter... Glória a Deus, nem toda a minha família está aqui, irmão. E não é por isso que eu... Está entendendo? Eu estava aqui, irmão, sozinho na igreja. Minha mãe estava numa igreja, o pai junto com a mãe, minha irmã na outra, meu irmão na outra. É ou não é? E nem por isso eu deixei de servir a Deus e ser quem eu fui, irmão. Quem Deus me chamou para ser. Amém? Quantos vão colocar Deus na sua rotina? Não venha para o culto, Braz, só apenas assim, para cumprir um... Não. O dia que eu pegar esse violão que só para cumprir mais um dia de louvor, irmão, eu nem pego mais. Nem, cara, se for para... Só, não, eu preciso pegar aqui e focar, Senhor, no que o Senhor quer para essa noite. Hoje vai cantar um outro louvor, os irmãos ficam bravos comigo da mídia ali, porque eu vou lá e falo: acho que eu vou louvar esse aqui, eu mudo tudo aqui na hora, irmão. Nem sempre os louvores que eu canto aqui tá programado, não. É tudo na hora, irmão. Hoje, por exemplo, qual que eu falei que eu louvor, Diego? Primeiro, né? E o outro, eu falei alguma coisa? Não falei nada, irmão. Deixa o Espírito Santo tocar. Eu não vivo de repertório, irmão. Já deu tempo de playback, né, irmão? O negócio é o que o Senhor quer falar com a igreja, o que o Senhor quer transmitir para a igreja. Amém, irmãos? Quinto, quem está recebendo a palavra diz amém. Passividade espiritual. O diabo ama quando você deixa para... Está entendendo? Hoje eu recebi mensagem. Alguns irmãos estão aqui para a glória de Deus, mas hoje eu recebi mensagem pelo menos uns 5. Pastor, não vou poder hoje estar nessa. Está entendendo?
E a gente quer adiar, a gente quer deixar para depois aquilo que o Espírito Santo quer fazer urgente em nós, irmão. Tem coisa que dá para deixar para depois. Agora o que é para ser tratado, diga, o que é para ser tratado não pode adiar. E a gente fica fazendo o quê? Deixar para depois, ora depois, lê depois, jejum depois, consagra depois, oferta depois, dizima depois. A gente está adiando essas coisas. E a nossa vida espiritual com Deus, a gente está presente desde o início. Voltar, irmão, a gente está de aparência, a gente está sem rotina com Deus. E esses erros, irmão, estão sendo verídicos dentro de nós. Aí o Senhor está dizendo assim: adiar decisões espirituais mata o céu. Agora começa a pensar de você, quantas decisões espirituais que você adiou. E como é que está o fervor do Espírito Santo no teu coração? Você vai falar para mim, pastor, não vou poder isso, não vou poder aquilo, só vou dizer glória a Deus, maravilha. Então, fechou, irmão. Para mim está tudo bem, para você. Para o coração, tua vida, tua comunhão, tua espiritualidade. Então tem decisões espirituais que, se você for adiando, irmão, isso aqui vai matando você por dentro. E aí chega um dia que você vai estar tão anêmico, tão pálido espiritual. Ah, pastor, estou desanimado. Ah, essa semana eu vou parar. Por quê? Porque você está adiando decisões que é para você tomar, irmão. Diga para alguém do seu lado, diga, pare de adiar decisões espiritual. Tem decisões espiritual, irmão, que você tem que começar, sabe? E a esposa ou o esposo, às vezes um é mais forte que o outro no relacionamento, irmão. E um tem que ser mais forte nas decisões, sim, irmão. De bater o pé e dizer, não, a gente vai sim. A gente não vai adiar mais uma. Não. Mas não, a gente vai. O problema é quando dá concordância do casal, que um diz, o outro diz, tá bom. Outro diz, tá bom. A mãe diz, tá bom. E tem mães adiando decisões com seus filhos. Está entendendo? Posso falar ou não? Posso falar ou não? Lavar a loucinha no lugar da tua filha, está adiando decisões espirituais. O caráter dela está sendo o quê? Deixando de formar o caráter da sua filha, porque ela vai ficar brabinha comigo. Ela vai nada, irmão. Se ficar bravo, pega uma cinta assim, ó. Se quiser uma vara de marmelo, o pastor tem um matagal atrás da casa dele lá, que eu garanto que tem umas 10 lá, Marcelo. Aí você faz igual meu pai fazia, Marcelo. Meu pai pegava as varas, cortava 6 varonas assim. Ele dizia assim, agora eu vou passar azeite. Ele passava em carne de azeite. Hoje eles passam umas lutas, não sabe por quê, né, irmão? Cadê, irmão? E aí ele pegava essas varas, eu e minha irmã não tá aqui hoje, é Pri, casado. Ele falava assim, ó, vão lá, queima essas varas, e lá aqueles preguinhos lá na parede, lá, guarde uma por uma. Nós fazia, ilustrava, deixava bonitas as varas, e nós guardávamos, porque quando ele quisesse usar, ele usava em nós. Ele mandava nós montar as varas para nós apanhar. Eita, será que tem pai raiz ainda, irmão? Eu vou falar, não, Brian. Tadinho. Ainda tá na fralda. Tá na fralda do Mateuzinho. Se eu falar pra ele, olha pra mim, pare. Cadê o Idinho? Irmão. Pastor tomando as decisões dentro de casa. Eu falei, não, Gabriel, não. Corta teu celular agora. Eu falei, não. A mãe dele pediu algo para ele fazer um suco ali. Ele falou, já vou, mãe. A mãe dele chamou outra vez. Aí ele veio querer dar comigo. Opa, mas eu falei, com mãe não tem, já vou, rapaz. Tua mãe perguntou 2 vezes, eu ouvi. Se você não foi, porque você é rebelde, você não quis ir. Eu falei, quieto. Atrapalhou todo o tamanho. Sua tua mãe falou que venha, Gabriel, porque ela estava precisando de você. Mãe não pede para filho ir se ela não está precisando, rapaz. Às vezes a pastora toma uma decisãozinha. E eu não tiro a razão nem uma. Quando eu tomo a decisão e quando eu vou, ela diz assim, glória a Deus, só vai no canto orar. Está entendendo? Minha mãe nunca via ela entrando na frente do meu pai quando meu pai ia me correr. Mas já vi muito pai de corrigir a mãe se jogar na frente. E aí depois a criança, quando o pai ia bater, quantas vezes o vizinho gritava pela mãe na hora do pai bater. Mãe, me salva, mãe, me ajuda. Alguém já ouviu isso? Aí, cara.
Bíblia diz que aquele que retira a vara do menino condena a sua alma para o inferno, mas aquele que fastiga a vara com a vara do menino, esse livra a sua alma do inferno. Esse dia eu dei um sorrindo, esse dia não, o Gabriel antes de ir para o colégio estava aqui embaixo. O Marcelo deu uma sorrinha dele assim, ele pegou uma citadinha e fez umas marquinhas aqui. Pra quê, Marcelo? Só chegou no colégio. Quando chegou no colégio, que a professora viu lá, ainda parece que foi de calção. Na hora, diretora, mandou mensagem para a professora: mamãe, me diga uma coisa, umas marquinhas aqui na perninha do Gabriel. O que aconteceu? Ele caiu, se machucou. Aí eu falei: não, deixa que eu mando a hora daqui. Natanael. Eu falei: não. É o pai mesmo, o rei mesmo, falando os palavrãozinhos, as besteirinhas aí, tivemos que dar uma pegadinha nele. Eu falei: sim, pai, então tá bom. Você está entendendo isso aqui, irmão? O colégio está monitorando, porque não pode encostar, porque é crime, porque é que, irmão? Eu bato meu filho orando em espírito. O sangue de Jesus tem poder. Eu apanhava assim, irmão. Tô vivo, irmão. Às vezes dá umas dores nas costas, não sei se é disso, mas não é nada, chegou aos 30 já era, né, irmão? Quem está entendendo a palavra nessa noite, irmão? Diego, coloca para mim Efésios 6, 12. Depois a gente termina, que só tem mais 2. Pra gente encerrar. Vou encerrar cedo hoje. Glória a Deus por isso. Amém, irmão? Só vou ler corrido aqui, ó. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne nem, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das. Então tem duas guerras aqui. Pastor, procura Marcelo, me ajuda no celular. Agora aí estão liberados com o celular. Pega lá. Os principados contra a potestade, contra os príncipes das trevas. Então, agora eu quero que você coloque para mim lá contra as hostes. O que é hostes espirituais? Eu nem deu tempo de eu ver. Alguém sabe? O que é hoste espiritual? Alguém sabe? Procura aí. A mídia também me ajuda aí. O que é hoste espiritual? Porque tem duas guerras ali, irmão. Não é contra a carne e nem contra a sangue, mas sim contra os principados. Vamos lá. Demônios, e contra potestades, demônios, e contra os príncipes das trevas, demônios, que operam em homens agora também, mas aí tem aqui, ó, trevas desse século, aí tem contra as hostes espiritual da maldade nos lugares. Ou você acha que você está sentadinho nessa cadeira e o diabo não está cultuando com a gente? É forte isso, né, pastor? Vamos lá. Aonde que essas forças estão? Aí o pastor está orando aqui, sente arrepio. O diabo não quer que você sente nessa cadeira e alinhe teu coração com a palavra disso aqui de jeito nenhum, irmão. Você acha que o diabo quer que você foque nessa mensagem até o final, guarda no teu coração esses comandos? Não quer, irmão. Aí ele já arrepia, pastor, por quê? Porque ele sabe que se tiver um crente, irmão, que animar o seu coração nesses comandos, para não errar nesses comandos, irmão, tua vida espiritual com Deus será em excelência. Você está entendendo isso aqui? Então, Diácono Marcelo, o diabo nesse momento está cultuando com a gente. Aquilo que eu falei, o diabo não falta de culto, irmão. Um exército, já pensou, pastor? Um exército de demônio nos lugares celestiais, impedindo o culto, impedindo a palavra. É por isso que capítulo 3 de Mateus, ele diz assim, que a parábola do semeador saiu a semear, sementes caíram ao pé do caminho, as aves vieram. Aí lá atrás, lá na frente você vai ver o que é as aves, o inimigo arrebatando a palavra, não deixar germinar no coração. Outras, caiu em pedregais. As pedras ali significam que é aquela pessoa que recebe com alegria, mas não tem durabilidade. Chegou na casa, deparou com o boleto. Entendeu? O pastor prega aqui ali, irmão, vai para tua casa abençoada, tá? Os negócios vai dar certo. Você, amém, glória a Deus. Chega na tua casa, uma ligação, viu? Amanhã nem precisa vir para o serviço porque está despedido. Não tem durabilidade naquilo que ouviu. Aí tem os espinheiros, o mundo, os espinhos, o mundo. Tá na igreja, mas o coração está no mundo. Aí sufoca o mundo, é os espinhos, sufoca a palavra dentro de você. Mas a Bíblia diz, há uma terra boa, que é onde a semente cai, essa gera fruto, e o seu fruto é permanente e viçoso diante do Senhor. Você está entendendo isso aqui? Agora coloca para mim lá, Diego, faz favor, 1 Pedro 3,15. Vamos ler mais 3 textos aqui para a gente encerrar. Antes,
santificai ao Senhor Deus em vossos, e estáis sempre preparados para responder com mansidão, temor e qualquer que vos pedir a razão da que há em. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo exatamente isso aqui, irmãos. Você precisa santificar a Cristo como Senhor em seu coração. Se tem outro Senhor no teu coração ditando regra para você, não é o Senhor, o teu Deus. Está uma bagunça a tua vida, irmão. Se tem um Senhor aqui da razão, se tem um Senhor aqui do dinheiro, se tem sabe, das tuas vontades, do teu eu aqui que domina ainda e prevalece em você, o Senhor ainda não é o governante do teu coração. Então o que Pedro está dizendo aqui é: antes de santificar o Senhor Deus vossos, ele está dizendo, faça do Senhor Senhor no teu coração. É por isso que o proverbista diz que o coração é engano. Vou seguir meu coração, cuidado, você vai se arrebentar. Quem segue o coração se arrebenta, irmão. Eu não sigo o meu coração, eu sigo aquele que criou o meu coração. Amém? Mateus 6, 24. Olha o que diz: ninguém pode servir, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um. Não podeis servir a Deus. Ele está dizendo assim: se tem dois deuses no teu coração, você tem que ver quem você quer servir. Se a tua vida espiritual está baixa, é porque tem um Senhor aí no teu coração ainda que não deixou o Senhor dos Senhores entrar. Isso eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: você precisa abrir o teu coração e dizer: Senhor, governa o meu coração, governa a minha vida, governa a minha história. Amém? Então o que o Senhor está dizendo, pastorando para nós, é: faça do Senhor o Senhor do seu coração. Porque tem dois senhores aí, irmão. Tem gente por causa de dinheiro deixa de romper, tem gente por causa de coisas deixa de romper. O Senhor está dizendo assim: tem que ver qual Senhor você quer servir. Ou você só vai me servir quando tudo está bem, você só vai me servir quando as coisas tudo estiver favorável para você. Não, irmão. Quando as coisas estão tudo ruim, é no deserto que Deus está dizendo: vem, porque no deserto o meu nome será glorificado. Você está entendendo isso aqui? Agora coloca para mim aí lá Judas 1:20. Judas, o único capítulo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima, orando no... Vamos lá? O que ele diz? Amados, vocês precisam edificar a vós mesmos sobre a vossa santíssima. Não é a santificação da sua fé, santificação da vida de vocês em fé, na santíssima fé. Ou seja, santíssima fé não é fé para receber, é fé para ser salvo. Porque nós aprendemos a ter uma fé apalpável, materialista, uma fé que tem que me dar coisas. E fé não é para te dar fé verdadeira. É por isso que na Bíblia você nunca vai encontrar. A gente aprendeu com o pastor Claudinei aqui na teologia um dia desse agora aqui também. Ele falou, foi na passada, ele falou assim: irmão, nunca se tem na Bíblia aqui, por exemplo, vai, a tua fé te curou. Mas tem na Bíblia, vai, a tua fé te salva. Então não existe fé para curar, existe fé para salvação. A fé de cura aqui é uma porta, através da cura, uma porta de salvação. Então o que Deus está fazendo aqui é fé santíssima, fé salvífica, fé para a salvação da sua alma. Porque tem gente, irmão, posso pregar, irmão, para o teu coração, para a gente encerrar? Posso? Diga amém. Eu sei que eu estou pregando a palavra, irmão. Você vai sair daqui dizendo: glória a Deus, o pastor pregou Bíblia no meu coração. Mas se você tem fé para receber carro, mas não tem fé para abandonar pecado, você não tem fé. Se você tem fé para Deus te abrir uma porta, só não tem fé para abandonar a tua promiscuidade, então você não tem fé. Porque fé para receber coisa é uma coisa. O catolicismo tem, até o budista tem. Quem sabia? A Umbanda tem, porque quando eles fazem um trabalho para destruir tua casa, eles têm muita fé que aquilo vai dar certo. Deus não tem, irmão. E eles dizem assim: Marcelo, vamos destruir tua casa e nós vamos amarrar aqui, foi pagado um valor, nós precisamos cumprir e não vamos perder o cliente de jeito nenhum. E nós temos fé. Fé em quê, irmão? No cão. E
pela fé deles, você entende isso aqui? Fé. Agora a fé santíssima, a fé salvífica, faz você ter uma vida em oração no Espírito Santo. Então essa é a vida espiritual que nós temos que ter. Paulo diz aos Coríntios que o espiritual discerne o que é espiritual, mas o carnal de nada é discernido. Coloca para nós o outro comando agora lá, Diego. Acho que estamos no 6, né? A gente vai encerrar. Para de ser passivo, irmão. Amém? Para de ser passivo. Quando você se torna passivo na fé, você começa só a adiar suas decisões espirituais. Coisa que você nunca adiou, você começa a adiar. Coisa que você diz assim, nunca vou fazer isso, você começou a fazer. Você está sendo passivo na sua vida. O 6. Coloca lá. Esse é o final. Murmurar. Isso aí está matando o crente, irmão. Isso aí está deixando o crente de cultuar, crente. Por quê, irmão? Você levanta murmurando, irmão. Você só murmura. Tudo que Deus está fazendo na tua vida só tem murmuração. Tudo que Deus quer fazer, cara. Sabe o que a murmuração faz? Ela travar aquilo que Deus está gerando. Era para o povo ficar quantos dias no deserto? 40? E quanto tempo eles ficaram? Por quê, pastor? Porque só murmura. A murmuração, ela vem da palavra reclamação. A palavra reclamação, ela triplica a situação. Quando a pessoa só reclama de algo, aquilo só multiplica. Pastor, por que eu não consigo sair do problema? Porque você só reclama do problema. Então quando você reclama do problema, o que era um problema se tornou 3. Ela triplica a situação. Então para de reclamar e começa a dor. Tá difícil. Glória a Deus. Oh Senhor, meu Deus, Senhor, de novo aqui, mas está na tua vontade, Senhor. Eu sei que é difícil, irmão. Ah, pastor, você está pregando aí, parece fácil. Eu sei que é difícil, mas irmão, para de ser um murmurador, irmão. Para de reclamar da mãe, para de reclamar do pai, para de reclamar do filho, para de reclamar do carro, para, irmão, de reclamar. Deus quer fazer algo na nossa vida, mas você está, sabe, matando a tua vida por dentro, espiritual com Deus, porque não é, irmão, Deus não suporta crente murmurador, irmão. Sabe, a murmuração, ela silencia a adoração. Quem vive reclamando, afasta-se do que, irmão? Cada vez que você murmura, irmão, a presença de Deus se distancia de você. E Deus está dizendo, cara, você vai ficar reclamando até quando? E reclama dos filhos, e reclama da esposa, e reclama da empresa, e reclama do pastor, Para, irmão! Se não fosse verdade, eu nem pregava, irmão. Eu sou pastor de igreja. Toda reclamação vem, pastor, hoje isso, mas aquilo. Pastor, hoje você só sabe. Pastor, a minha situação. Não sei o que. Eu sei, irmão, claro que eu sei. Sei de tudo, irmão. E se eu puder te ajudar com a minha alma, eu te ajudo. Mas você também tem que saber quando você está murmurando, quando você está reclamando, quando você não está suportando a situação, você está esbanjando murmuração. O que é, pastor? Chata. Pessoa que murmura acaba sendo chata, irmão. Vou mais além ainda. Uma pessoa que só murmura se torna intolerante. E tem hora que as pessoas não vão mais tolerar, irmão. Por quê? Porque de você só vem murmurar. E a intolerância arranca de você algo que não pode, irmão. Que é o que Paulo está ensinando a Timóteo. A piedade, a santificação, o amor. A intolerância arranca de você. Conversa com uma pessoa intolerante pra você ver. Já conversou, Marcelo, com uma pessoa intolerante? É bom. Você chega na tua casa azedo, né? Só de conversar com a pessoa. A esposa da gente não tem culpa, Marcelo. Os filhos não tem. Mas a pessoa foi tão intolerante com você que você... Não é? Parece que atinge a gente. Por quê? Porque essa pessoa perdeu o amor, irmão. A intolerância arranca de você a preciosidade do amor, né? Entendeu, cara? Então assim, a murmuração, ela vem. Aí Paulo vai dizer o quê? Nem murmureis como alguns deles murmuram. 1 Coríntios 10. Então os comandos de Deus para nós nessa noite é, irmão, eu quero que você tenha uma vida saudável, espiritual. Então esses erros aqui a gente tem que parar de cometer, irmão. Vai reclamar? Vamos para... Como é que é o... Para brincadeirinha santa? O que faz, irmão? Assim
alguém: pare de murmurar, irmão. Sabe o que é difícil, Movana? Que tem gente reclamando daquilo que já foi oração feita. Está reclamando do esposo, mas pediu para Jesus. Está reclamando da empresa, mas pediu para Jesus e colocou até no currículo: se o Senhor me colocar lá. Resposta de oração que está se tornando murmuração dentro de pessoas. Reclamando e reclamando e reclamando. Porque nessa casa, mas um dia pediu uma casa. Ah, porque filho, mas um dia pediu filho. Ah, porque só tem que comprar, acabou a fralda de novo. Ah, Jesus, mas um dia disse: Senhor, quero ir na farmácia para poder comprar a fralda do meu filho, lenço umedecido do melhor. Eu só vou comprar fralda Pampers, agora só compra Mille. Não, quando eu tiver meu filho, porque vou sair com ele, porque vou para pracinha. Vai. Claro que você vai. Você vai e volta todo dia. Uma maravilha, nem cansaço tem. A criança chega, pula de você, em cima de você. Ah, aqui, não quer descansar, rapaz? Oh, me deixa descansar. E Deus está falando com alguém aqui essa noite. Você está entendendo isso aqui, irmão? Então aquilo que para você foi fruto de oração, cara, hoje você está chegando diante de Deus, você está reclamando para Deus. Você queria empresa, não queria? Deus te deu. Você queria negócio, não queria? Deus te deu. Agora tem um pepinão para você resolver. Estava conversando com o Ricardo agora. Cheio de pepino para resolver. Mas ele pediu os pepinos para Jesus. Foi ou não foi? Hein? Já viu ele chegar dentro de casa um dia? Né? Pois é, a obra agora, fulano. Mas foi fruto da oração. Um dia o Ricardo dobrou o joelho na cama dele e disse: Senhor, se o Senhor me abrir a porta, eu vou abençoar a tua igreja. Se o Senhor fazer isso, eu vou abençoar as crianças. Se o Senhor fazer isso, e você coloca isso diante do Senhor, e o Senhor diz: beleza, eu vou fazer. Mas isso não quer dizer, porque nem toda promessa de Deus, Ricardo, ela vem com lacinho. Tem umas que até vem com lacinho. Só que na caixa está escrito problema. E aí você diz assim: mas peraí, que promessa é essa que só tem? O lacinho é só para enfeitar, irmão. Não é o contrato que você assina, às vezes é só para enfeitar. Aí depois do contrato está lá escrito embaixo assim: problemão. E aí depois do problemão, Deus está dizendo: solução. Deus que te cuida, Deus que zela, Deus que te fez promessa quando ainda era pequeno, quando estava no ventre da tua mãe. Tem alguém que recebe essa palavra aqui essa noite? Então, irmão, pelo amor de Deus, tem coisa que está na murmuração que não era para ser murmuração, mas agradecimento, porque você orou por isso, irmão. Você clamou por isso. Você pediu uma filha, você pediu um filho. Alguns aqui pediu 5, 6. Está pedindo mais. Está reclamando de 5, pedindo mais 1. Reclamando de 6, pedindo mais 2. Ô irmão, Deus está dizendo: para de reclamar. Para, a murmuração está silenciando dentro de você algo. Sabe o que é? Adoração. E Deus está dizendo: você está deixando, você está na minha presença, mas você não é mais adorador. Por quê? Porque dentro de você só exala murmuração, reclamação. Isso está matando você por dentro. Enxerga isso, irmão. Vamos encerrar, já coloca lá para encerrar. 7, e a gente encerra. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Independência. Isso aqui, irmão, eu deixei por último. Por quê? Porque, irmão, ou você é dependente ou você é independente de Deus. Ou em tudo você coloca Deus. Isso não é religiosidade nem fanatismo. As pessoas falam: fazer vigília. Eu preguei em vigília pelo menos uns 6 anos a fio, irmão. Aí chegou um dia e eu falei: não, agora eu vou começar a ficar com a família na vigília. No vigília, final de ano, vou começar a passar com a família. Aí depois eu volto a pregar de novo. Agora eu tô para voltar a ficar, que eu já passei uns 2 anos já com a família de novo. Talvez agora a gente comece a fazer culto, alguma coisa de novo. Mas não é fanatismo. Uma vez eu olhei como fanatismo isso. Eu falei: não, isso aí é priorizar Deus em primeiro lugar, né? É daquele que eu vou depender o ano todo.
Então o primeiro dia para o Senhor é só mostrar que eu vou depender dele 360 dias. Está entendendo? Então você tenta resolver tudo, mas quem vive desconectado da videira, maldito homem que confia no. Ou você depende de Deus, ou você depende do teu patrão, ou você depende, entendeu? Aí você fica brigando, achando brigas, mas não, irmão, Deus está dizendo assim, você precisa depender de mim. Eu sou a videira, lembra que eu preguei uma vez aqui? Desconectou de mim, seca. Você é o ramo, você tem que estar ligado na tua empresa eu cuido, nos teus negócios eu faço acontecer, só que eu quero você conectado em mim. Eu sou a videira. Se você que é o ramo, o galho, só quer sair de longe de mim, não quer depender de mim, me desculpe, o problema não está comigo, está contigo, é o galinho. Diga, o problema está no galinho. Tem algum galinho com problema aí? É o galinho. O Marcelo trabalha lá, não é, Marcelo? Se desconectar o galinho, o que faz? O tronco morre ou o galho morre? O galho. É o que o Senhor diz, eu sou a videira. Se o ramo, o galinho, o ramo sair de mim, o tronco gera outro, mas o galho cerca. Então não fique desconectado do Senhor, irmão. Dependa. Vai fazer um negócio? Dependa. Vai fechar um acordo? Dependa. Faça propósito com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar aqui, ó, eu vou abençoar a tua casa, a tua obra, entendeu? Tive um irmão agora à tarde, irmão, mandou uma oferta para a igreja. Falou, pastor, vendi uma moto, glória a Deus por isso. E o pastor usa naquilo que quiser aí na igreja, tá, pastor? E eu vou abençoar aqui. Glória a Deus, irmão. Por que vendeu? Porque deu certo. Porque tem que colocar Deus no negócio, irmão. Tem que honrar o Senhor, irmão, sabe? E quando fazer propósito com Deus, faz firme com Deus, irmão. Você está entendendo? Porque Deus, irmão, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem. Aí você diz assim, mas isso aqui, Deus, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, pastor. Então vamos para o Novo, irmão. No Novo Ele repete a promessa, vamos lá? Passa os céus e passa, mas as minhas palavras não há de começa. Antigo Testamento, não só homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Novo Testamento, ele repete, passa o céu, passa a terra, mas o que eu te prometi nunca há de passar. Se coloca de pé. Diga para alguém do seu lado, e aí, irmão? Diga, e aí, irmão? Vamos aliar a nossa vida espiritual? Amém? Diga, que bom que você veio nessa noite, irmão. Então são esses comandos que Deus me deu, irmão, para trazer para nós nessa noite, que é para você, sabe, começar a refletir, sabe, começar a entender. Eu falo, não, exatamente, pastor, minha vida tá desse jeito aí mesmo. E se eu continuar assim, eu vou amar o pior. Então eu preciso amar o Senhor, preciso ser, devoção ao Senhor, eu preciso, irmão, sabe, começar a cair as máscaras da religiosidade, começar a cair as máscaras do eu, da razão, e começar a entender que não é sobre a tua vontade, irmão. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive. Se Cristo vive em mim, nunca vai ser minha vontade, irmão. Se for a minha vontade agora, sabe onde que era? Posso falar? Não vão ficar bravos comigo? Não, eu queria estar na minha casa, descansando. Tem mais alguém? Tem mais alguém que queria fazer mercado hoje? Hã? Pode. Ontem ele estava na mesa lá. Foi o Brian ontem, foi? Ia fazer mercado ontem também, Brian? Eu já falei para você, mas não vai vir na mesa fazer mercado? Não. Então deixa ele fazer o mercado lá então. Daí daqui a pouco apareceu na mesa. Uai, o que aconteceu? Irmãos, não para minha glória, né? Não, jamais a gente faz isso para a glória da gente. Mas desde quando a gente foi criança, aprendeu na escola dominical, a maioria das coisas, irmãos, que eu falo para os irmãos, às vezes nos cultos, no ensinamento, eu aprendi como criança, na escolinha lá, como estão lá dentro. E esses dias eu passei algo na mesa, né, da liderança. E isso aqui eu aprendi também na escolinha. O pastor Luiz, ele leu Mateus 6,33. Mas você pode ler tudo lá o capítulo 6. Mas Jesus disse mas. Quando tem o mas, irmãos, é para nós prestar atenção e guardar aquilo. Mas buscai primeiro o Rei dos céus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele olhou para nós e falou: vocês são criança, mas vocês vão crescer. Nunca deixe um compromisso na obra de Deus por coisas pessoais. E eu guardei aquilo no meu coração, e a minha esposa é testemunha disso. Levanta a mão, esposa, você é pequenininha, daí está... Eu nunca fui no mercado, irmãos, e deixei o compromisso de Deus. Foi uma coisa que eu aprendi. Aniversário, a Esther está aqui. No aniversário da Esther de 15 anos, eu falei para eles assim: olha, vocês procurem fazer cedo, porque eu tenho um compromisso na obra de Deus. 5 horas eu ensaiava os varões. Nós tínhamos um grupo dos varões, eu ensaiava os varões. 5 horas eu tenho. Não, mas o aniversário é 3 horas. Eu falei: então beleza, olha lá. Não tinha nem chegado o bolo ainda. Falei: 4h30 eu estou saindo e vou lá para o compromisso da obra de Deus. 15 anos ela fez, e eu não fiquei no aniversário dela de 15 anos. Então priorize, irmãos, as coisas de Deus. Priorize. Eu chegava com o pagamento, né, no bolso, e a esposa falava: não temos isso, não temos aquilo. Então vamos buscar lá na igreja, lá vai ter. Lá Deus vai abrir as portas, vai dar. Amém? E foi várias vezes, aconteceu isso. Nós ir para a igreja, não ir fazer no mercado no dia de culto, e chegar na igreja, participar do culto, e no final que tinha? Sacolas de carne, iogurte, bolacha para eles. Sem ninguém saber de nada. Então priorize primeiro as coisas de Deus. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos me explicassem o que é fazer mercado. Ele passar no pão? O que é isso, pastor? Não sei o que é isso. O que é isso, irmão? Fazer mercado? Eu tenho que fazer mercado. Faz, acho que pelo menos 6, 7 anos que eu não sei o que é isso. Ainda quando depois a gente virou pastor, nunca mais eu soube o que é fazer mercado. Aleluia, amém, irmão? Glória a Deus. É que a gente, minha esposa, não é só ela que gosta do mercado. Eu nunca gostei, não. Glória a Deus. Então é rapidinho, tal coisa por semana, mas a gente não faz mercado. Mas, irmãos, a questão aqui maior é que eu falei, não leve para o lado religioso, né? Não é desfalcar, mas assim, entre um mercado e uma reunião de fogo, de culto, é você entender, é através daqui que eu estou fazendo o mercado. É sobre isso. É através disso que eu vou no shopping, através disso, porque a bênção de Deus me ordena cá, para que eu viva lá. Amém? Então você não vai faltar com os seus. Às vezes, estou faltando com o meu, estou faltando. Não, você está faltando com o seu, sabe? É aquele momento que você não tem culto, que você não tem nada, que você está lá de bundona para cima. Aí você está pegando mesmo, errando mesmo, entendeu? Aí a gente quer pegar dias, vem de compromisso, mas não, mas eu do dia de compromisso eu tenho que fazer, porque senão eu vou pecar com a minha casa. E quando você está lá o dia inteiro, irmão, sabadão, o dia inteiro, que pode fazer alguma coisa, você fala o dia inteiro com o celular na mão. Está entendendo? Amém, irmão? Amém? Vamos ter uma vida espiritual saudável? Amém? Glória a Deus, levante suas mãos então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa verdade, obrigado por esses comandos. Ó Deus, eu sei que eu já falhei, falho nesses erros, Pai. Eu não quero murmurar contra aquilo que o Senhor está fazendo na minha casa, na minha família. Eu não quero ser independente, Pai. Não, Pai, eu quero depender do Senhor. Eu não quero ter pecados ocultos mais, Pai. Não, Senhor, eu quero confessar, abrir meu coração. Eu não quero, Senhor amado, viver essa vida medíocre na fé. Eu quero ser um filho amado, um filho querido, em nome de Jesus, Pai. E que a Tua igreja saia daqui hoje abençoada para a glória do Teu nome. Só quem deseja essa vida abençoada espiritual, levante a mão assim. Deixa eu profetizar sobre você. Você e a tua casa terá uma vida saudável espiritual diante do Senhor. Amém? Vida espiritual saudável em Deus, irmão. Todas as coisas vão se encaixar, irmão. Você vai ver Ricardo Manaus, você vai ver que vai ser leve as coisas, porque o espiritual está ligado. Agora só o espiritual, entendeu? As coisas vai ficando leve, irmão. Vai se ajeitando. Ainda que é pressão, mas vai ficando leve. Amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as duas consolações do Espírito Santo. Só quem ouviu a palavra vai desejar essa vida espiritual, vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva!